Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui para mais um quadro da sessão Revisitando, que foi uma ideia lá do Beltrame, que eu gostei muito, que é, como tem 1 zilhão de vídeos no canal, logicamente eu não espero que quem está chegando agora assista tudo, mesmo porque nem todo vídeo é bacana, tem muita coisa tosca no meio. De pegar vídeos apresentando sistemas que eu considero extremamente importantes e jogos e tudo mais, e fazer um revisitando, apresentar novamente com as evoluções que esses jogos tiveram desde aquela fase e tudo mais. E hoje eu vou aqui falar sobre um dos meus xodós, que é o Quill, um jogo de escrita de carta, um jogo solo de escrita de carta. Esse sempre foi um dos meus xodós, ele está sempre lá no top 3 e nunca saiu, né? E esse jogo é muito importante na minha vida por vários motivos. Primeiro porque ele foi, até onde eu sei, o primeiro RPG solo de escrita de carta. Já existiam, desde a década de 80, wargames de troca de cartas e tudo mais. Mas primeiro eram wargames, não eram solo, eram cooperativos, né? Mas de RPG solo nessa nova leva foi o Quill, e foi a partir do Quill que surgiram todos os outros, como por exemplo o All We Love We Leave Behind, que é um que eu adoro, já apresentei aqui também, e muitos outros, e vários jogos meus, como outras Crônicas de Nárnia, o City of Crawl do Pica-Pau Amarelo, foram todos inspirados no Quill. Bom, gente, então, o que é o Quill, né? Aqui está o original em inglês, né? Ele é um jogo gratuito, e o tipo de licença dele ele é aberta, você pode fazer material em cima, você pode divulgar, se você quiser você pode até usar isso de forma comercial até, inclusive a licença dele permite. Então, esse cara, o Scott Malthouse, que tem uma entrevista dele no nosso blog, era muito fã de cartas, né, escrita de cartas, e RPG. Ele é um excelente game design, tem muito jogo dele que eu já apresentei aqui. E ele resolveu unir os dois, então ele criou um jogo em que você interpreta alguém que está escrevendo uma carta. Ele criou um mundo medieval chamado Quillia, que não tinha nessa primeira edição, foi na verdade não foi uma segunda edição, foi uma revisão que ele lançou, que ele deu um mundo, que é o mundo de Quillia, que é um mundo medieval muito próximo ao nosso mundo medieval, né, com pouca magia e tudo mais. Na verdade, nos cenários originais não tem magia nenhuma, são situações medievais reais. E aí você interpreta alguém que está escrevendo uma carta para alguém por algum motivo, e os seus atributos são relacionados à sua capacidade de escrita, à sua linguagem, o quão boa ela é, né, a sua caligrafia, o quão bonito você consegue escrever, e o coração, que é o quanto de emoção você coloca nessa carta. Então você tem esses 3 atributos, e ao longo das cartas, no final, entre cada parágrafo, durante o parágrafo e no final, tem algumas situações em que você faz testes, né? Esses atributos, 3 atributos, né, que seriam language, linguagem, caligrafia, penmanship, e coração, heart. Eles, na verdade, eles têm definições. Um deles vai ser pobre, um vai ser médio e o outro vai ser bom. Aquele que for pobre, você só tem direito a 1 dado na hora de fazer os testes. O que for bom, você tem direito a 2 dados. E o que for, aliás, o que for médio, você tem direito a 2 dados. E o que for bom, você tem direito a 3 dados. E aí você escolhe entre as classes, né, que seriam os arquétipos. E no livro original, ele não é um RPG aberto, né, que você cria aventura do nada. Ele tem os cenários, ele precisa ter um cenário. E esses cenários, eles são situações. Por exemplo, o livro original ele tem 5 cenários. Um deles, o primeiro, é esse aqui, né, só para apresentar como é que funciona, que é o Archduke, The Archduke. E você está correspondendo com esse Archduke Godfrey, né, que é um cara muito poderoso da família real, e a irmã dele, a Mary de Winchester, morreu, e você tem que escrever para dar as condolências, porque você está querendo estreitar laços com ele e conseguir algumas vantagens sociais e tudo mais. Então você vai escrever uma carta, e conforme os testes vão se passando, eu vou falar um pouquinho mais em que momentos,
você vai fazendo pontos, né? Ou perdendo pontos quando você não passa em determinados testes. E no final você tem uma pontuação que vai de 0 até mais de 12. Né? E aí tem uma tabela de consequências, né? Você vê a pontuação que você fez e você lê a consequência referente àquela pontuação. Quanto mais alto, mais impacto e mais benefícios você consegue com essa carta. Esse é o básico do jogo. Então, quando lançou, é um jogo bem simples, o original tinha 16 páginas, na revisão foi para 26 ou alguma coisa assim, com 5 cenários, né? E cada cenário ele tem o profile, né, que seria o porquê que você está escrevendo, para quem e o que você espera com isso. Deixa eu mostrar aqui, né? Depois ele tem a Rule of Correspondence, ou Rules of Correspondence, que são as regras de correspondência, que são aquelas regras próprias daquele cenário. Por exemplo, você está escrevendo para uma pessoa que leva muito em consideração os monges e as monjas, as freiras. Então, se você for do arquétipo monge, freira, você tem mais um em tal atributo. Então, essas são as regras. Tem o ink pot, né, que seria o tinteiro, ou pote de tinta. Eu preferi traduzir como pote de tinta, porque eu não lembrei dessa palavra tinteiro, mas ela é muito melhor, tá? Já vou falar da minha tradução. Que aí tem as palavras, né? São sempre 10 palavras, que na verdade são 20, porque cada uma tem o que seria a palavra inferior, que seria uma palavra mais comum, e a palavra superior, que seria uma palavra mais rebuscada. Você faz testes para conseguir usar a palavra superior. Quanto mais palavra superior você usar dentro das regras do jogo, mais pontos você faz. E você pode colocar um floreio, né? Você faz teste para colocar um floreio, que é um embelezamento, né? Não é só um salão, é um magnífico salão. Então o magnífico seria um floreio. E você faz teste também, e pode acontecer de nos testes, né, você faz um floreio numa palavra inferior, ou seja, você enfatiza uma palavra ruim para a carta, e isso gera pontos negativos. Então, isso é de uma genialidade absurda, assim. Eu ainda acho, passado, sei lá, 3, 4 anos que o Scott lançou esse jogo, eu ainda me surpreendo muito com a genialidade, tá bom? Tarcísio, mas eu não sei ler inglês, eu não sei nada de inglês, o que eu faço? Bom, aí que eu entro na parada. Eu fiz uma tradução completa do original. E mais do que isso, né? Eu traduzi todos os materiais principais, né? Essa daqui, galera, é uma tradução que eu fiz do Quill original, da primeira, antes da revisão. Então ainda não tem... Não, eu coloquei referência a Quillia aqui, mas tem algumas regrinhas aqui que elas mudaram ligeiramente, uma regrinha na verdade só mudou ligeiramente nessa revisão, tá bom? Não atrapalha a jogatina de forma alguma, as diferenças são mínimas, são os mesmos cenários, tá? Então tem isso daqui, tá traduzido, tá? Não é a melhor tradução do mundo, eu usei muito o Google Tradutor para poder fazer isso rápido, mas eu dei uma corrigida, então tá assim... De 0 a 10 está um 7,5, tipo, suficiente para não atrapalhar no prazer da leitura, né? Então tem isso aqui, né? Muito bom, tem todos os cenários traduzidos, tudo, né? Os arquétipos, então só com isso você consegue jogar os 5 cenários originais. São 5 ou 4, deixa eu ver. Ó. Tem o Arquiduque. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá bom? O Negociante de Arte 2. O Pai 3 e o Rei 4. São 4 cenários então, tá? E foi isso. Aí logo em seguida o Scott lançou um que chamava Love Letters, que era um de cartas de amor. Muito bacana, muito legal, né? E é muito bacana que o Scott ele fez uma forma que todos os nomes citados, as situações, elas são neutras, né? Pode ser tanto... você pode estar escrevendo tanto para um homem quanto para uma mulher ou para algum outro tipo de identificação. Então ele fez de uma forma que abarque todas as diversas opções que nós temos aí. Então foi muito bacana, muito legal o que ele fez, e ainda se passa nesse mundo medieval. O Scott chama de um mundo semi-medieval com bem poucos elementos de magia, mas nesse Love Letters também não tem elementos de magia. E assim ficou o Quill, né?
Aí fez muito sucesso, o Quill ganhou um prêmio lá fora de melhor jogo indie gratuito naquele ano. E foi indicado para outras coisas também. Fez muito sucesso em muitos lugares, né? E muita gente começou a fazer material para o Quill. Então nesse meio tempo, né, saiu alguns de terceiras pessoas, né? Um dos que saiu foi esse Quill Quest. Esse daqui já entra na fantasia medieval mais clássica, né? Esse já passa num mundo em que um tirano lá, bem malvado, conquistou o reino e você interpreta um sobrevivente que fugiu e tudo mais, e agora você está fazendo um plano para recuperar esse reino. Então você vai contactar um grupo de heróis, então você vai escrever uma carta para cada um, convencendo eles a se juntarem à sua causa, porque cada um tem uma especialidade que vai servir para o seu teste. E ele tem umas regras da casa, umas house rules bem diferentes, né? É muito bacana esse daqui, muito legal. Aí depois fizeram esse daqui, que é o Cohen Parchment, que também é um medieval muito legal, que se passa só com anões, né? É num reino de anões chamado Holmes. E aí todos os cenários, são vários assim, né? Eles são dentro desse reino de anões. E vão desde questões mais épicas até coisas do cotidiano. Muito bacana. E eu recomendo demais para quem gosta de anões e quer sair desse estereótipo do anão turrão que não gosta de elfo, que só quer saber de ouro e escavar a rocha. Isso aqui vai muito além disso, tá bom? Então é uma excelente para quem quer dar uma contextualizada, criar uns anões diferentes aí, né? Muito bacana. Deixa eu fazer uma pausa aqui para pegar os outros. Eu não achei aqui, mas tem um que chama Quill Noir, que é, o nome já diz, né, essa coisa noir, você é um detetive particular. E na semana passada saiu Quill Noir 2, que eu não joguei porque eu realmente, essa vibe noir não é minha praia, né? Eu não tenho muito interesse nisso, na verdade. É uma ambientação que eu reconheço as qualidades, mas que realmente assim não me diz muita coisa por questão de gosto pessoal. E pouco tempo depois, o próprio criador lançou um suplemento, que foi o Quill White Box, que são regras que adaptam o Quill para fantasia clássica old school. Então é um Quill old school, né? Ele chama White Box porque ele faz referência à caixa original do Dungeons & Dragons lá de 74. Então ele trabalha com aquelas raças, ele dá regras para como montar elfos, como montar clérigos, ladrões. Lembrando que raça é uma coisa, raça e classe é a mesma coisa, né? Então, tipo, o elfo é elfo, né? O anão é anão. E esse daqui, ele lançou a questão da campanha, né? Você mantém o mesmo personagem, enquanto que no original cada cenário era um personagem diferente, numa situação diferente. Aqui ele lançou a ideia de campanha. Você pode manter o mesmo personagem ao longo dos cenários, né? Esse sim, se não me engano, tem 5 cenários de fantasia clássica. Mas pode ser que seja 4, tá bom? E todos bem clássicos mesmo nessa vibe old school. E tem algumas inovações aqui, como por exemplo, você tem o mercado. Você tem 2 tipos de mercado. Você tem o mercado comum, né, que você pode ir lá comprar entre uma aventura e outra, ou logo no começo, que aí você pode comprar itens que vão dar bônus. Então você pode comprar, por exemplo, um pergaminho real, né, que é o King's Parchment, que ele aumenta a sua caligrafia. Você pode comprar um tipo especial de tinta, né, você pode comprar um selo. Coisas que vão influenciar na jogatina e aumentar as suas chances de ter uma pontuação maior. E tem alguns cenários que tem o chamado Mercado da Lua, o Moon Market, né? Que aí você pode comprar itens mágicos que dão bônus ainda mais. E quando você conclui uma missão, você ganha certos tesouros, que podem ser ouro, pode ser objetos e tudo mais.
Então, ele cria essa questão de campanha. Esse foi no Quill White Box. Algum tempo depois, ou antes, eu não estou muito por dentro dessa cronologia, ele lançou um que eu acho que é o favorito da galera, que é o Quill Sombra e Tinta, Shadows and Ink, né? Sombra e Tinta, né? Shadow and Ink. Que são 5 cenários interligados no tempo no universo de Lovecraft. Isso aqui é muito genial, porque são cenários diferentes no tempo, né? Então você não joga com o mesmo personagem, mas todos os cenários são interligados. E ele tem essa temática Lovecraftiana, então ele se passa naquele mundo e é bem legal. Esse já é mais adulto, tá bom? Então esse é recomendado pra galera com mais de 14, tá bom? Deixa eu ver se é 14 ou 18 que ele fala aqui. Só um segundinho. Eu sei que fala aqui, mas eu não me lembro, tá bom? Mas pelo amor de Deus, tá? Tenha mais de 14 para ver isso daqui. Porque ele trabalha com temas mais adultos. É muito bom isso daqui. E ele apresenta algumas classes, né? Bem características do mundo Lovecraftiano. Então você pode ser um artista, você pode ser um historiador, cientista, estudante, linguista, você pode ser um jornalista, e cada um tem as suas características, vantagens e desvantagens. Muito bom isso aqui. Só que não acaba nunca, né? O Quill é um universo gigantesco. Pouco tempo depois, o Scott ele lançou um artigo no blog dele. Ele tem um blog que chama The Trollish Delver, e o artigo se chamava Como Converter Aventuras Prontas para Quill, para cenários do Quill. Então, ele criou um método muito criativo e muito simples de converter qualquer aventura pronta em um cenário do Quill. Na verdade, uma aventura ela daria vários cenários, né? Que ele dava a dica assim: transforma cada parte da aventura numa sessão fechada. Dentro daquela sessão você vai criar o pote de tinta e aí você vai criando os resultados e tudo. E já tinha o resultado também, né? E esse artigo, ele na verdade, ele era voltado para aventuras old school. Ele era um artigo voltado no Quill White Box. Então, muita gente começou a fazer versões de aventuras clássicas para o Quill. E eu fui, na verdade, né, agora só um parêntese, né, eu sou a pessoa que mais escreveu material para o Quill. Daqui a pouco eu vou apresentar tudo que eu já montei para o Quill e a coisa pra caramba. Dessas aventuras prontas que eu montei para o Quill, né, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu fiz o Palácio da Princesa Prateada, que, se eu não me engano, são 4 cenários interligados, 4... Não, são 3, né? Tem uma introdução, que é a viagem até lá, a sessão 1 e a sessão 2. Então são 3 cenários interligados dessa aventura clássica e polêmica, né? Não vou entrar em detalhes, mas sabe que essa aventura foi muito polêmica. Ela foi recolhida um dia depois de ser lançada, né, no original, e é isso aí, né? Vão atrás da história, né? The Palace of the Silver Princess, a aventura mais controversa da história do D&D. Editorialmente falando, não no conteúdo. O conteúdo não tem nada demais. Eu fiz uma versão de Keep. Essa Palácio da Princesa Prateada tem em português, tá? Eu fiz essa que não tem em português, que é The Keep on the Borderlands, que são, deixa eu ver quantos cenários são, que é a aventura clássica Keep on the Borderlands, que eu dividi em 5 sessões, né? Então são 5 cenários, abarcando a aventura inteira. Esse só tem em inglês, tá bom, gente? Eu já escrevi direto pra galera de lá. E eu fiz também a Tomb of Horrors, né? A aventura mais mortal do D&D de todos os tempos. E eu fiz aqui
1, 2... Quero ver quantos cenários tem, né? 3, 4, 5 também. Então são 5 cenários interligados, abarcando toda a Keep on the Borderlands. E o que aconteceu? O pessoal começou a produzir muito. O Quill, ele criou muito material de fã, né? E aí eu, que estava muito na vibe do Quill nessa fase, ainda tô na verdade, né? Eu comecei a criar, além dessas aventuras, eu vou apresentar agora um material que eu criei, que é muita coisa. Eu peguei várias aventuras do Might Blade, e eu criei, então, se eu não me engano, quer ver quantas aventuras de Might Blade eu fiz versão para Quill? 6. Então eu peguei 6 aventuras do Might Blade e fiz para Quill, cada uma com vários cenários. Por exemplo, a primeira que eu fiz aqui foi o Mistério de Faendu, né? Então eu fiz o Mistério de Faendu, depois eu fiz a Maldição, a Perdição de Deep Valley, depois eu fiz o Cálice das Fadas, depois eu fiz a Tumba do Rei Esquecido. Eu nem imaginava que eu tinha feito tanta coisa assim pra Quill, agora que eu peguei pra ver. Depois eu fiz o Poço dos Dragões. E por último, eu fiz o Tesouro Perdido de Riverdale, né? Antes do seriado. E tem mais, eu ainda vou fazer. Eu quero fazer todas as aventuras que foram publicadas na revista oficial do Might Blade, né? Que é a Dragon Cave. E eu vou fazer todas para Quill, né? Eu também fiz um que fez muito sucesso lá fora, inclusive foi até traduzido pro francês, que foi o Quill Blood Letters, que são 6 cenários em que eu adapto Vampire The Masquerade, né, Vampiro à Máscara, 5ª edição, pro Vampiro à Máscara, né? Então, por exemplo, as classes são os clãs, né? Então, o Toreador ele tem certos atributos, os Bruhas, os Gangrel. E aí eu fiz vários cenários, né? Eu fiz esse que chama The Masquerade. Tem um cenário que chama The Methuselah, o Matusalém, que aí você tem que cuidar da cripta de um vampiro ancestral. Eu fiz outro que chamava My Last Farewell, que você tem que se despedir da sua família humana. E aí eu fiz 2 coisas que o pessoal lá fora curtiu muito, que foi nesse cenário aqui o Rockstar, que em vez de escrever uma carta, né, você é baseado na Rainha dos Condenados, né, tanto no filme quanto no livro e no Vampiro Lestat, em que você interpreta um vampiro que tem uma banda de rock e o objetivo desse cenário é você escrever a letra da próxima música e, dependendo de quantos pontos você faz, é o tanto de sucesso que essa música vai fazer. E isso, assim, a galera lá fora curtiu muito, assim, né? Eu fiquei muito feliz com a recepção. E logo em seguida eu fiz um outro cenário, que assim, eu criei uma banda fictícia, né? Que é a banda, deixa eu ver o nome. Oh my god. Calma aí que eu tô até procurando. Blood Ceremony, né? Blood Ceremony. E aí eu fiz um outro suplemento, que é esse daqui, né? Que é o Songbook from the Blood Ceremony, né? Eles lançaram um disco nesse mundo ficcional que chama Songs from the Crypt, né? As canções da cripta. E cada cenário, na verdade, é uma música com um tema específico. E eu fiquei muito feliz de ter feito isso, assim, né? E por último, eu fiz um cenário falando dos anarquistas, né? E eu ainda vou continuar, eu preciso fazer um da Camarilla. E assim que eu comprar os outros suplementos de cenário, eu vou fazer um para cada suplemento. Eu fiz um de Arquivo X, que só tem em inglês. Esse dos vampiros também só tem em inglês, galera, tá?
que são 5 casos para serem investigados pelo Fox Mulder e pela Dana Scully. Esses só tem uma house rule, que é que para cada cenário, lembrando, gente, que o Quill, cada cenário você pode jogar várias vezes, ele tem uma rejogabilidade muito grande, porque você pode ir trocando as palavras que você escolhe, né? Então, tecnicamente, um cenário você pode jogar até 10 vezes, ou até mais, porque as combinações vão ser diferentes. Nesse daqui, eu uso isso como elemento narrativo, então você pode escolher se você vai ser o Fox Mulder ou a Dana Scully, e aí você escreve uma carta, na verdade você não vai escrever uma carta, né? Ele é um relatório de caso, né? Como Fox Mulder, e se você não consegue a pontuação necessária para solucionar o caso, você pode escrever uma outra carta como Scully, ou vice-versa, né? Você escolhe quem você vai começar, e aprofundar o caso. Então tudo que estava no primeiro relatório, seja do Mulder ou da Scully, ele continua valendo e você continua a partir daquilo. Gostei muito dessa mecânica. E pretendo escrever também mais casos para Arquivo X. Fiz vários cenários para Harry Potter, né? Porque no mundo bruxo, né, eles escrevem cartas à mão e mandam através de corujas. É o único jeito de comunicar à distância, né? Não é o único jeito de comunicar à distância. Tem outros 1000 jeitos de comunicar à distância no mundo do Harry Potter, mas é o mais comum. E aqui cada um desses tem 4 cenários. Que eu me orgulho muito disso aqui também, o pessoal lá fora gostou muito. E eu acho que acabou, hein? E volta e meia, o Scott lança alguns cenários, né? Que ele lançou esses dois aqui recentemente, né? Esse The Haunting of Pettigrew Manor, que é uma aventura Lovecraftiana. Esse The Horror on the Hill, que é praticamente a mesma situação, né? Com alguns detalhes diferentes. Eu lancei esse daqui, que é o Quilloween, que é um cenário de Halloween inspirado em filmes de sessão da tarde. O último que ele lançou, que faz pouco menos de um mês, foi esse daqui, que é o Hallowed Be Thy Name, que não é do Iron Maiden, que você interpreta uma pessoa no corredor da morte e você vai escrever uma carta tentando conseguir a sua salvação. E tem alguns cenários que você encontra perdido por aí. Esse é o Quill, né? Foi um vídeo bem completo e aqui eu apresentei praticamente todo o material que tem para Quill, né? Tem algumas aventuras que publicaram lá fora, que é sobre uma cidade flutuante, e aí é uma fantasia medieval, mas tudo se passa em zeppelins gigantes, e você pode ser um capitão de um zeppelin que fica flutuando em cima desse mundo medieval, uma coisa muito pirada e muito bacana. E volta e meia, no blog dele, né, blog site, ele lança cenários para o Quill. Alguns curtinhos, outros poucos, né? Tá meio parado porque alguns jogos dele fizeram bastante sucesso e ele está trabalhando nisso, né? Ele lançou um jogo dele que era gratuito, que era o... eu não me lembro, mas inspirado nas lendas arturianas. Então ele fez uma versão gigantesca que foi lançada e fez bastante sucesso. Ele lançou um jogo OSR chamado Dungeon Knights. Esse Knights é de noites mesmo, não é de cavaleiros, tá? É muito bom, muito bacana. Que é old school, mas tem várias coisas mais modernas assim. Então ele fica assim no meio termo entre o old school e uma coisa mais moderna. E esse é o Quill, né? É o jogo que me fez escrever seriamente. Eu sempre gostei de escrever desde os meus 12, 13 anos de idade. E eu sempre escrevi, mas eu nunca tinha conseguido escrever uma coisa minimamente aceitável, de verdade, né? Só redação para escola, vestibular, essas coisas. Mas escrever mesmo literatura, eu não tinha acertado a mão mesmo. E não estou sendo modesto, não. Era muito pobre o que eu escrevia. Eu tenho, até hoje, várias coisas que eu escrevi. E eu sabia disso, né? E eu já tinha me conformado que eu não escreveria. E o Quill, ele abriu essa possibilidade, né? Eu guardo todas as cartas que eu já fiz para o Quill, ainda pretendo transformar isso em um livro de alguma forma, né? Tem que dar um jeito de conectar as coisas. Mas foi o Quill que abriu isso na minha vida e que me fez
começar a usar o RPG como forma de escrita, e hoje é a forma como eu escrevo, né? Já tenho vários contos publicados em várias coletâneas, vários livros. Tô bolando materiais aí para livro completo. Não tô com pressa, né? Quero fazer tudo bacaninha, mas já tô aí com uns 2 livros assim muito adiantados. E tudo isso começou com o Quill. E para quem gosta de escrita, para quem gosta de imersão, né? Porque é quase que um LARP, na verdade, né? Você vai sentar, se colocar no lugar da pessoa que está escrevendo e vai escrever. Então, ele fica naquela, sabe, na barreira que separa o RPG do LARP, né? Até que ponto isso não é um LARP, sendo que eu estou interpretando alguém que está escrevendo e eu estou sentado escrevendo. É muito fantástico isso. E vai estar sempre no meu top 3 assim, de RPG solo, sempre, 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 pela originalidade, pela criatividade. E muita coisa veio depois disso. Me estendi demais, deu 30 minutos de vídeo, aquele abraço.